Olá, minhas criancinhas, tudo bem? A nossa primeira aula de história, né? Primeira aula gravada de história. Nós vamos ter aí o encontro quinta, às 9 horas. Eu não sei que horas que vocês estão vendo o vídeo, se vocês estão vendo depois da aula ao vivo ou se antes. Mas enfim, nós vamos falar sobre o Iluminismo. Aí na página 158 da apostila, tá bom? Bom, durante a Idade Média, durante aí o período do feudalismo, o poder ele era concentrado nas mãos aí dos senhores feudais, era concentrado aí com os reis. Então nós vivemos aí durante a Idade Média, nós chamamos de regime absolutista. O que é o regime do absolutismo? É o regime onde todo o poder está concentrado nas mãos do rei. Então o rei ele tem o poder absoluto, e esse poder absoluto faz com que ele não seja contestado. Ele tem aí o que eles chamavam de direito divino. O que era o direito divino? O poder do rei, a figura do monarca, a figura da nobreza, ele tinha direito divino. Ele não podia ser contestado porque Deus deu esse direito a ele ou a esse grupo, e esse grupo ele era meio que protegido porque ele não era contestado, tá? Então, a sociedade monarca, a sociedade da Idade Média, era formada aí pelo rei, pela nobreza e pelo clero. É importante salientar que o rei, o clero e a nobreza não eram eles que sustentavam o regime, economicamente falando. Quem sustentava o regime, quem financiava a vida tanto do clero como do rei, obviamente, e também aí da nobreza, quem financiava as festas, quem financiava tudo, era o povo, eram os comerciantes. E a partir da abertura do comércio, a partir aí do surgimento dos bancos, nós vamos ter uma classe de pessoas, nós vamos ter aí a burguesia que começa a ascender, que começa a ficar economicamente forte. E com isso, eles contestavam o seu direito, contestavam o seu lugar, o seu espaço, porque eram pessoas que eram economicamente mais fortes e eram pessoas que estudadas, letradas, mas eram pessoas que não participavam politicamente da sociedade, porque isso era restrito ao rei e à nobreza. E muitas vezes, inclusive, alguns nobres não tinham mais terras, não tinham cavalos, não tinham mais nada, mas tinham título. E por terem o título, tinham direitos, tinham privilégios, enquanto todo o restante do povo não tinha privilégios e era obrigado a sustentar, por meio de impostos, todas essas festas, essas atividades, a vida que a nobreza, o clero e o rei levavam. E é claro que, por conta disso, diversas e diversas revoltas acabaram acontecendo por conta dessa insatisfação popular. Tanto a insatisfação das pessoas comuns, dos pequenos artesãos, dos agricultores, como também a insatisfação dada por meio dessa burguesia que havia aí ficado economicamente forte através aí de rotas comerciais, através do comércio, através principalmente aí de atividades econômicas como os bancos. Aqui na página 158 vocês vão ter até um desenho de um bancário, um banqueiro, desculpa, de um banqueiro, na qual ele está aqui ditando alguma coisa aqui para o seu assistente. Esses banqueiros, eles ficaram muito ricos durante esse período. Por quê? Porque eles emprestavam dinheiro, faziam empréstimos a juros.
Então, os juros que esse dinheiro emprestado por eles rendia os deixaram muito economicamente fortes, tá? Agora vamos falar sobre o movimento iluminista, tá? O movimento iluminista foi um movimento filosófico-científico que surgiu na Inglaterra em 1680 e se expandiu pela França e por todas as colônias da América, as colônias europeias, né? Brasil e os países aí colonizados pela Espanha, entre outros. Bom, esse movimento, ele queria, dentre outros motivos, ele queria quebrar essa organização social, ele queria transformar essa organização. Que organização? Do rei, da nobreza, dos privilégios que eles tinham. Então eles queriam era formada basicamente por burgueses, basicamente por pessoas letradas, por pessoas que detinham um certo saber, mas foi popularizada. No seu início, essas pessoas se reuniam aí na França, onde atingiu o auge, se reuniam em pubs, para discutir o quê? Discutir o porquê das coisas. Foi uma era, foi um movimento de luzes, de razão. Por que fala iluminismo? Porque diz que a razão ilumina o homem. As coisas não têm mais uma explicação religiosa como existia no feudalismo, como existia ali no auge da Idade Média, na qual uma doença ou uma má colheita ou uma tempestade, tudo era visto como um castigo divino, tudo era visto como um motivo religioso, e a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que se está frio, nós vimos isso em geografia. Quando que o clima fica frio? Quando tem uma massa polar, uma massa de ar que vem dos polos em direção ao continente. Essa massa fria que vem dos polos, que é um lugar extremamente frio, faz com que o clima regional, ele abaixe, ele fica um clima frio e pode ocasionar chuvas. Então não tem uma explicação religiosa. Por exemplo, se nós estivéssemos hoje na Idade Média, no auge da Idade Média, o coronavírus, ele seria aí ele seria colocado como se fosse um castigo divino por pecados cometidos pela humanidade. E a gente sabe que não tem nada, não tem um motivo religioso. Então, no auge da Idade Média, as coisas elas tinham aí uma explicação religiosa e não uma explicação racionária, não uma explicação onde houvesse uma comprovação científica. Então o iluminismo ele vai trazer a razão, ele vai trazer o pensamento, ele vai trazer a crítica, a não aceitação de um porquê sim ou um porquê não. Não é porque sim, não é porque não é porque Deus quis ou porque Deus não quis. Tem uma explicação lógica, tem um motivo científico, algo que seja realmente comprovado, tá? Então, basicamente, o iluminismo é esse movimento na qual vai trazer luzes à razão. Por isso, iluminismo, porque ele vai iluminar a mente do homem, ele vai iluminar o ser humano a ponto de que ele não vai mais aceitar uma explicação religiosa que não tem basamento nenhum, e que é simplesmente porque Deus quer. Então ele vai se opor tanto aí ao direito divino que havia sido, na qual os reis e a nobreza eles se colocavam, ou seja, não existe direito divino, os homens são iguais. Então ele vai se opor a esse direito divino e ele vai se opor à igreja, porque a igreja é ela que dita as regras. Não vai mais ser a igreja a portadora de Deus. Então as pessoas já estão buscando Deus por si próprias. Há um encontro individual com Deus. E por isso não há necessidade de ter uma instituição na qual vá ditar as regras de como as coisas devem ser.
Então, basicamente, o movimento iluminista, ele é esse movimento que vai se opor aí a esse antigo regime, que é o regime absolutista, que é o regime onde o rei ele tem o poder absoluto em suas mãos. Bom, quando esse movimento chega nas colônias, né, nas colônias americanas, ele vai aí trazer um impulso muito grande para o movimento de independência das colônias. Então, por exemplo, Tiradentes, a Inconfidência Mineira foi influenciada aí pelos ideais iluministas, tá? Aí aqui na página 159 tem atividade, quem não fez vai fazer, tá? Eu preciso dessas atividades até no máximo para ontem. Então, página 159. Bom, vamos continuar. Nós vamos ter duas principais correntes iluministas. Tá? É importante vocês saberem que o iluminismo, apesar dele ter aí esse pensamento racionário, ele não era um movimento homogêneo, tá? Ele é um movimento na qual nós vamos ter pessoas que discutem até mesmo com outras que pensam diferentes, mas dentro dessa mesma mentalidade aí da luz, da razão. Nós vamos ter aí alguns movimentos diferentes em diversas partes do mundo. Ele não foi um movimento unificado, tá? Então ele não é um movimento homogêneo. Mas nós temos aí duas principais correntes, que é o racionalismo, na qual ele vai dizer que tudo deve ter uma comprovação científica, né? Ou seja, um conhecimento confiável. Então ele vai descartar tudo aquilo que é de cunho religioso, tudo aquilo que é de explicação religiosa, tudo aquilo que não é comprovado. Tem que ter uma fonte confiável. Qual é essa fonte confiável? Eu acho que é isso? Não, não é eu acho que é isso. Tem que ser comprovadamente o porquê disso. Tá? E esse tipo de pensamento, esse tipo de corrente, ele influenciou para que houvesse aí um desenvolvimento prodigioso da geometria, do cálculo, da filosofia e da cartografia. Então, essas quatro linhas, esses quatro conceitos, essas quatro ciências tiveram aí um desenvolvimento muito grande a partir desse senso racionário, a partir desse racionalismo, a partir desse pensamento crítico, dessa necessidade de comprovação. Além do racionalismo, uma segunda corrente é o empirismo, na qual o empirismo, o que ele prega? Ele foi um dos grandes influentes aí do movimento iluminista, e ele diz que as ideias que o ser humano possui, elas são adquiridas. O conhecimento, ele é adquirido. Adquirido do quê? Pela sua experiência, adquirido daquilo que ele vive, adquirido daquilo que ele comprova, e não dele ter nascido. Não é um conhecimento inato, ou seja, não é uma ideia natural, na qual deveria ser explicada pela igreja. Então, o conhecimento, a ideia humana, os atos humanos, o conhecimento humano, ele é adquirido por meio da experiência. Ok? Então, o conhecimento humano, ele é defendido, ele é adquirido, ele é aprimorado por meio da experiência. Tá? E a partir disso, houveram aí grandes descobertas no campo da física e da química. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Os principais pensadores do iluminismo. Nós vamos destacar 3 pensadores. Voltaire aí, um grande escritor de contos, onde vai fazer aí muitas críticas contra a Igreja Católica, contra a monarquia. Nós vamos ter Montesquieu. Montesquieu, ele influencia até hoje a nossa política. Montesquieu, ele defendia que o poder, ele jamais deve ficar concentrado nas mãos de uma pessoa, que seria, no caso, o rei.
Então Montesquieu fala o seguinte: o poder, se ele ficar concentrado nas mãos de uma pessoa, essa pessoa vai naturalmente abusar dele. Então, para que não haja abuso do poder, ele deve ser dividido em três. E esse poder dividido em três é o que nós conhecemos nos dias atuais, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo, ele executa a lei. O legislativo, ele legisla, ele cria a lei. E o judiciário julga essas leis. E eles são interdependentes, porque a lei que o legislativo faz é julgada pelo judiciário e o executivo está de acordo para executar, senão não é executada. Então, assim, esses três poderes eles caminham juntos, de forma que um vigie o outro e não deixe que haja abuso do poder, pelo menos na teoria, né? A gente vê aí na política hoje em dia que infelizmente não é assim. Bom, e aí nós temos também, além de Voltaire e Montesquieu, nós temos Adam Smith. Adam Smith, ele vai ser aí no campo mais econômico, na qual ele vai defender o liberalismo econômico, na qual ele diz o seguinte: as pessoas têm direito de ter a sua propriedade privada, de ter aquilo que é seu, e o Estado, ou seja, o governo, ele não tem autoridade nenhuma sobre a propriedade privada. A economia, defendia Smith, ela se autorregula. O governo, o rei, o monarca, ele não tem que se intrometer na economia. Ela sozinha vai se autorregular. Ela vai dizer aí como que devem ser as suas regras. Então, o governo ele não deve jamais interferir na economia, não deve interferir no processo econômico. E ele dizia o seguinte, que a riqueza ela não é fruto do acúmulo de metais, do acúmulo de capital. Ela é gerada, sim, pelo trabalho e pela circulação do dinheiro. Então a riqueza não é acúmulo. Se você ficar trancado dentro de casa acumulando dinheiro, isso não vai te tornar uma pessoa rica. O que vai te tornar uma pessoa rica é você trabalhar e o dinheiro circular. Deixa o dinheiro circular que ele volta. Bom, a influência aqui na página 161 tem a interação. Vocês vão fazer para mim essa interação. Vocês vão pegar aí Jean-Luc e Rousseau, vocês vão responder essas três perguntas, vocês vão pesquisar sobre eles, vocês vão comparar cada resposta aí dessas três perguntas que está na 161, vocês vão fazer para mim em forma de trabalho e vão mandar para mim, ok? Então, a interação da 161 vocês vão fazer em forma de trabalho e mandar para mim, tá? Trabalho de história. Influência do iluminismo na sociedade. Bom, eu já falei para vocês, né? Então, aí, do pensamento iluminista, né? Da razão. Então, ele vai contra o absolutismo, contra aquele direito divino que o rei tinha, que era dado por Deus e que ninguém podia contestar. Ele dizia exatamente o contrário, que poderia ser contestado sim, tá? Defendia aí a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e a propriedade particular. Então, ele defendia aquilo que é pessoal, defendia aquilo que era pessoal, ao qual era até então contestado pelo rei, pelo absolutismo. Então ele defende o pessoal, a propriedade privada, a sua liberdade de expressão e a sua liberdade religiosa. Você não tinha que pertencer àquela igreja específica, você não era obrigado a fazer cultos daquela igreja específica. Você tem liberdade de crer ou até mesmo de não crer. Então, basicamente, ele defende aí a liberdade individual. Essa liberdade individual que é também igualitária, né? Ou seja, as pessoas são iguais perante a lei.
né? Não deveria ter, ninguém deve ter privilégio ou deve ser melhor do que o outro, todos devem ser iguais, que é a contestação aí do direito divino. Bom, página 162, nós temos aqui falando sobre enciclopédia. Então, um grupo de iluministas, eles resolvem compactar, por meio de uma enciclopédia, vários conhecimentos científicos, filosóficos, biológicos, etc. Então, frutos dos estudos de várias pessoas, eles resolvem colocar tudo dentro de um livro. Esse compêndio, essa verdadeira biblioteca, ela leva aí 21 anos para ser compilada, ela leva aí 21 anos para ser escrita. E ela vai reunir aí alguns volumes, na qual qualquer pessoa que lesse aqueles livros, mesmo que ela não tivesse nenhum tipo de conhecimento científico, ou até mesmo conhecimento acadêmico, qualquer pessoa simples que lesse aqueles livros poderia ter um conhecimento, iria obter uma informação de acordo com aquilo que ela está pesquisando, seja de botânica, seja do que for, filosofia. Então, eram livros nas quais eles tinham, sim, uma riqueza muito grande de conhecimento e qualquer pessoa poderia ler. E, inclusive, esse livro ele foi condenado, proibido pela Igreja Católica no Index. Aqui na 162, vocês têm até uma atividadezinha falando sobre o Index, e eu quero que vocês façam, tá? Na apostila. Então, para saber mais, 162 da apostila. E finalizando, nós temos o despotismo esclarecido. Quem eram esses despotas esclarecidos? Eram reis e rainhas que absorveram essas ideias iluministas e eles colocavam algumas dessas ideias, desses ideais iluministas, em prática. Então, eles assumiram publicamente que eles tinham, que eles compactuavam com esses ideais, exceto, é claro, com relação ao absolutismo, que eles continuaram monarcas do mesmo jeito. Porém, eles defendiam também aí o uso da razão, eles defendiam aí um conhecimento científico e não um conhecimento religioso. Então, de certa forma, eles fizeram isso para permanecer no poder e ter uma simpatia popular. Mas não eram muitos, e esses reis eram chamados de déspotas esclarecidos. Então, eles tinham aí algumas medidas, como liberdade de imprensa, e acabavam limitando o poder da igreja, suprimir um pouco o direito e o poder que a igreja tinha com relação aos demais. Bom, crianças, no mais é isso, tá? Vocês vão fazer também a atividade da página 163. Então vamos lá. Então vocês têm atividades da 163, 162, que é o para saber mais, o interação, que é em forma de trabalho, tá? Interação da 161 em forma de trabalho, e a 159 para quem ainda não fez. Bom, um beijo, fiquem com Deus. Juízo.